Olá pessoal, bem-vindos a mais um projeto da Rafus Press, né? Talvez não é só um episódio, um projeto, que é o Demiurgos Sombrios, né? Nosso sempre objetivo é trazer material inédito, pouco conhecido, com fontes renovadas, né? Quando não é um material exatamente inédito, mas na busca de fontes novas, após a realização de pesquisas intensas, né? Em arquivos digitais, em arquivos físicos, às vezes, quando possível, em arquivos digitais em geral, e também em edições, né, em sebos, em edições estrangeiras e tudo mais. E o Demiurgos Sombrios é digamos assim, um entrecruzamento de várias pesquisas diferentes que têm aí sido a grande animação, né, da Rafus Press. Por um lado, a minha pesquisa atual sobre ocultismo e contracultura, né? Eu tenho, por conta aí de um projeto de longo prazo de tradução de um autor chamado Yeats, um autor William Butler Yeats, né, um autor irlandês, mas evidentemente uma pesquisa que necessita de apoio institucional, de universidades e tal. Mas eu vou fazendo a pesquisa enquanto isso, então li este volume, não é? História da Filosofia Oculta, recomendo bastante, da Veneta, se não me engano, como chave, né? E nesse volume há a menção a um capítulo enorme, aliás, a respeito do gnosticismo como uma base do pensamento ocultista ocidental, junto da Cabala, evidentemente. E demiurgo é uma palavra que não foi exatamente criada pelos gnósticos, vem desde Platão já, com um sentido um pouco diferente de criador, simplesmente. Na gnose, né, com os gnósticos, com essa heresia, digamos assim, seita herética, não era bem uma seita porque não tinha uma unidade, mas era um grupo, né, de filósofos heréticos ali, que tinham uma visão parecida. E aí sim o Demiurgo se torna um criador inconsciente daquilo que ele está criando. Por isso essa criação é errada, que é o nosso mundo, não é? O Demiurgo Sombrio, ele é um criador que sabe que essa criação que ele está, digamos, desenvolvendo é equivocada, é errada, ela é destrutiva potencialmente. Ele sabe disso e continua desenvolvendo. O objetivo dele é exatamente isso. Enquanto o demiurgo gnóstico era mais ou menos inocente, digamos assim, esse é meu gato reclamando, né? É mais ou menos inocente do que acontece. O demiurgo sombrio, que esse conceito, essa visão, esse mito, né, que nós, mito do século XXI que nós construímos nessa campanha, ele tem plena consciência e ele faz isso. Ele quer um mundo imperfeito, um mundo destrutivo, que é um mundo onde ele, de certa forma, obtém poder através de trocas bizarras, né? Ele tem, de certa forma, como o próprio Demiurgo, uma ideia de construção de mundo melhor do que o mundo que ele tem em mãos, ou do mundo que ele está moldando, mas isso não impede ele de fazer os horrores, todos os horrores possíveis para isso. E os dois demiurgos, vamos revelar finalmente, são o velho da montanha, o Hassemi Saba, que era um sábio e um líder político de uma espécie de heresia islâmica no século aí já no um pouco assim um pouco antes das primeiras cruzadas, né? Lá por 1200, século XII, por aí, século XII ou XIII, né? E ele construiu em Alamut uma fortaleza. Alamut é uma montanha, fica na Pérsia, o que hoje é o Irã. E nessa montanha ele criou uma ordem, a ordem dos assassinos ou dos axixins, né? Que era um grupo de pessoas que, na verdade, um grupo de fiéis, né? Que eram moldados para se tornar soldados enfim, disponíveis e dispostos a tudo, matar ou morrer e tal, e principalmente matar. Mas para que isso? É difícil você convencer uma pessoa a fazer isso, né? Mesmo um fanático. Porque essas pessoas, esses jovens, esse grupo dessa ordem, né, dos assassinos,
eles tinham contato com o que eles achavam seu paraíso. Porque nessa fortaleza de Alamut, nos jardins secretos, né, o Hassam Saba ele desenvolveu uma espécie de réplica do paraíso islâmico. E nessa réplica, evidentemente, eles doutrinavam os seus assassinos, né, que daí, realmente, para voltar a ter acesso a esse paraíso, que ele dizia ter as chaves, né, tinham que fazer o que ele mandasse. E, digamos assim, esse momento paradisíaco dos jovens aí que seriam sacrificados, né, de certa forma, ali pelo Hassam Saba, era através também do uso de haxixe, por isso assassinos, haxixins. Essa é uma história, digamos, uma narrativa aparentemente quase lendária, mas é absolutamente real. Embora ainda esteja especialmente nas narrativas de viagem, né, como do Marco Polo, que muitas vezes parece ter coisas um pouco fantasiosas, evidentemente, né? Ela tem outras narrativas também, inclusive de pessoas da Pérsia. E uma dessas narrativas de um outro viajante, de um outro pesquisador, narrando o que acontece, vai estar descrevendo esses jardins suspensos paradisíacos, vai estar no nosso Demiurgos Sombrios, junto com 3 narrativas, na verdade 4, 3, em princípio, narrativas inéditas de Damian Murphy, conhecido já dos leitores da Rafus Press, um autor, enfim, único, né, no estilo, no experimentalismo, na forma de usar o ocultismo, herético, né? O Luiz Fernando Lunardello, um grande campeão, editor da Mão Esquerda, editor, tradutor de várias obras recentes da Diário Macabro, um grande campeão do Fantástico, né? Luiz Fernando. E o Michael Hall, que ficou conhecido ano passado por um livro sobre Nietzsche e digamos assim, uma abordagem mais ou menos única do Nietzsche, sobrevivendo, né, às catástrofes que envolveram ele e se tornando uma espécie de tirano de cefalópodes, né, de lagostins, enfim, nos mares, né. Eu até resenhei esse material bizarríssimo do Michael Hall. Aqui ele faz uma narrativa muito instigante, muito concisa a respeito exatamente dessa herança do Hassam Saba, que se espalha por toda a mídia, né? Jogos como Assassin's Creed são baseados na seita dos haxixins ou assassinos. Ele tem inúmeros livros abordando, né, o William Burroughs, por exemplo, no Exterminator, no próprio Wild Boys. O Burroughs vai estar nos dois, digamos, Demiurgos Sombrios, mas ele fala bastante do Hassam Saba. Temos este romance que foi quando eu conheci melhor esse pensador, digamos assim, que é o Hassam Saba, que é o Alamut, grande romance lançado recentemente no Brasil pela Morro Branco. Enfim, a gente vai ter então uma abordagem, não uma homenagem, mas uma abordagem ficcional e crítica e reflexiva desse demiurgo que moldou um pouco da maneira da compreensão política através dessa montagem de um fanatismo impossível de ser implodido, porque é baseado numa crença de alguém que tem acesso à divindade. O segundo demiurgo negro é Nechayev, né? Que temos já um livro de Jorge Semprún a respeito de Nechayev, né? A respeito desse sujeito. Quem é Nechayev? Muitos séculos depois, né, da morte de Hassam Saba, o Velho da Montanha, como era chamado por Marco Polo, surge o Nechayev, que era um jovem revolucionário com contato ali com os grandes revolucionários russos, Sergei Nechayev, né? Então, ele tinha contato com Bakunin, tinha contato com Herzen, Alexander Herzen, esses revolucionários russos de várias tendências. O Herzen era bem um revolucionário, mas era um crítico da maneira como a Rússia conduzia
a sua política, um crítico radical, né? Mas o Nechayev, ele tinha uma postura única, né? Ele tinha uma postura, assim, não apenas radical, isso o Bakunin já era uma postura que tendia a uma expressão criminosa, né? Aqui temos, depois eu vou falar um pouco dessa edição, também reveladora, sobre Bakunin. Veja assim, já é possível ver a pesquisa que foi necessária neste novo projeto, né? Porque o que acontece com o Nechayev? Ele tinha uma noção da revolução como uma espécie de missão na qual o revolucionário era um indivíduo de uma elite que abandonava a humanidade para trabalhar na revolução, mais ou menos isso. Então ele se tornava uma espécie de ser amoral, né? Assim, tenebroso. Aí a gente já vê as múltiplas influências, chegou até Lenin, tranquilamente, não é? Até os bolcheviques, mas passando pelo socialismo revolucionário, por várias tendências políticas russas, que o Nechayev, mais radicais, nihilistas, né? Que o Nechayev teve uma influência crucial, né? E esse impacto da mente dele movimentou uma boa parte da ficção russa e da Europa inteira, até dos Estados Unidos, em torno do imaginário desse Nechayev. A gente vai tentar reproduzir isso com um conto de Octave Mirbeau. É um imaginário extremo, é um imaginário em que o pior dos assassinos, ele parece ter uma justificativa diante de um capitalismo explorador medonho, né, que era a realidade política dessas pessoas. Então, o Nechayev, ele cria esse catecismo revolucionário, publica na Rússia. Ele vai ser essa obra. Ele escreveu pouco, meia dúzia de artigos, esse catecismo. Ele vai participar de uma célula que realiza a morte de uma célula assim, universitária, de revolucionários universitários. Veja que isso é uma constante na história da humanidade. E ele vai promover a morte de um dos membros menos radicais, mas, sei lá, que não queria participar, inclusive, mais da célula. E a morte, na cabeça do Nechayev, criaria uma noção de união maior na célula. Então ele promove o assassinato desse rapaz através de uma espécie de julgamento político. Isso daí vai ser a base de um romance. O Nechayev, ele é a base de um romance do Dostoiévski chamado Os Demônios, que é um dos melhores, do grande fase do Dostoiévski, né? Aquela fase do final já, que Dostoiévski escreve Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, né? Pouco antes Crime e Castigo, que já tem um pouco disso também, já é baseado nessas discussões que o Nechayev meio que ele explodiu, né, digamos assim, a bolha do pensamento político radical russo, então, e europeu, né? Como eu falei, ele vai atingir ali o Mirbeau, Octave Mirbeau, o Joseph Conrad, num conto que eu já traduzi, chamado Um Anarquista, já publicado pela Perspectiva, e muitos outros autores, até no Brasil, chega até no Brasil tranquilamente. Então, o Nechayev, então, ele foi eternizado por Dostoiévski e ele se tornou, então, essa imagem do revolucionário que é uma máquina fria, calculista, sem qualquer relação humana, que quer apenas a revolução, né, e para isso, né, ele vai fazer de tudo. E então ele escreve o Catecismo do Revolucionário, que é este texto aqui, que traremos numa tradução do russo, feita pela Priscila Marx, que já traduziu Dostoiévski, né, que é uma tradução do francês, neste livro aqui, O Anarquismo Hoje, importante referência, né, do Jean Barouet, hoje, anos 60, né, mas enfim. E, como eu falei, o William Burroughs é influenciado pelos dois, né, tanto pelo Hassami Saba quanto pelo Nechayev. Este aqui é a grande versão do Catecismo do Revolucionário do William Burroughs, que é o manual revisado do escoteiro Mirim, né? Boy Scout. É um material, mais um que eu gostaria de traduzir, ele é uma espécie de adendo ao Wild Boys, né? Então, se um dia alguma editora me contratar para traduzir Wild Boys, esse vai como um anexo, né?
Então é isso, né? Os materiais, como eu disse, são inéditos, maioria no Brasil. A gente vai ter, por exemplo, este aqui que eu já comentei, vou deixar a resenha, que é o Beloved Chaos That Comes by Night, do Jonathan Wood. É um dos melhores narrativas que o Jonathan Wood escreveu. Ele escreveu uma homenagem ao Bulgakov, né? Depois saiu nessa versão da Montabraxas, lindíssima, né? Em brochura. E vamos fazer a tradução desse material também. Ele vai estar no volume do Nechayev, junto, como eu falei, com um conto de Octave Mirbeau, que era um autor anarquista do final e decadentista do final do século XIX, de grande importância, né? E, bom, aqui na Rafus Press o nome do Mirbeau vai ser muito citado daqui para frente, porque ele é um autor que influenciou Kafka, influenciou um pouco surrealistas, influenciou o Nouveau Roman, enfim, ele influenciou uma série de autores, né, posteriores ao início do século XIX. Ali ele morre logo um pouco depois, né, mais ou menos jovem. E ele então escreveu alguns contos inspirados nessas atualidades, né, da época, e que se relacionam com o pensamento anarquista mais radical, que era, nem anarquista era, mas esse pensamento ultra radical do Nechayev, até um pouco autoritário, né? Não era nem anarquista em si. Então é isso, né? A gente vai ter uma campanha. Peço que vocês conheçam a campanha, ela começa quarta-feira dessa semana, dia 3, né? Vai ter poucos dias. Peço que tentem conhecer, tentem apoiar. Vamos ter várias recompensas bem exclusivas. Algumas recompensas para todos os apoiadores. Quem puder apoiar vai ganhar já um e-book, né? Como a gente costuma fazer sempre. Um e-book chamado Malacatropo, não é? De um autor francês de Merveille Scientifique, né? Maravilhoso científico do final do século XIX e do século XX na França. É um conto extraordinário, é um conto um pouco também sobre um tipo de monstruosidade natural, que é um pouco da demiurgia, né? Da ação do demiurgo também, e com uma introdução, uma apresentação minha a respeito do maravilhoso científico. É um gênero francês muito rico, que durou pouco, né? Logo o surrealismo meio que entrou em cena e esmagou esse tipo de pensamento mais fantástico, e com outro tipo de fantástico, né? Mas vale a pena conhecer, e a Rafus vai trazer esses autores desse período para cá em futuras campanhas. Talvez nessa ainda, vamos ver se a gente supera, a gente pode fazer um segundo e-book para todos os apoiadores, né? Lembrando sempre que as campanhas da Rafus Press não tem, digamos assim, aquela limitação, né? Os livros são mais ou menos fechados, porque é uma pesquisa gigantesca, não dá para acrescentar muita coisa. E por assim dizer, as recompensas, a gente vai adicionando coisas novas que a gente encontra e vê como consegue traduzir, às vezes a sangue, suor e lágrimas, mas a gente consegue para trazer para os nossos leitores. Então, a gente não acrescenta nada nas campanhas, né? Os livros são mais ou menos fechados, mas trazemos coisas novas quando a gente atinge alguns patamares importantes. Então é isso, conheça a campanha, apoiem se puder, vejam os outros vídeos relacionados com ela, que vão estar na descrição aqui, e conto com, pelo menos aí, a possibilidade de discussão com vocês e divulgação, para quem não puder apoiar. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.